Olá, muito bom dia. Nós estamos aqui em mais uma manhã na presença do Senhor, uma manhã em oração. E como é maravilhoso estar na presença de Deus. Tivemos aí um final de semana abençoado, né? E agora nos preparando para mais uma semana. Que você possa também tirar um tempo para estar buscando a Deus, para estar se revestindo, se fortalecendo. Porque quando nós tiramos um tempo a sós com Deus, meditamos na palavra do Senhor, oramos, o Espírito Santo ele nos direciona, nos fortalece, nos orienta, nos capacita para que a gente possa enfrentar aí a nossa semana, o nosso dia, né? E eu quero compartilhar contigo uma palavra ao teu coração nesta manhã que se encontra no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 31, isso mesmo. Eu quero ler aqui alguns versículos com você, a partir do versículo 31, que ele vai dizer assim aqui, o profeta Jeremias escrevendo, né? Assim, que Deus fala aos nossos corações, através dessa palavra. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Porquanto eles desprezaram o meu conselho, né, que o Senhor falando, né, quando eu os tirei da terra do Egito, apesar de eu estar desposado quer dizer comprometido em casamento, né, apesar do Senhor estar comprometido, como o noivo está comprometido com a noiva, eles quebraram essa aliança, eles foram infiel ao Senhor, né? Ele continua dizendo assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Olha que maravilha. Colocarei a minha lei no seu interior, escreverei aí na tábua do teu coração, né? Para que ele seja o meu povo, eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Então, não ensinará alguém mais a seu próximo. Então, vai ser necessário que alguém te ensine. Por quê? Porque ele diz assim, então não será necessário que alguém ensine o seu próximo, a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Palavra, né? Perdoarei os seus pecados. Quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, né? Quando o homem, a mulher, um jovem decide por Jesus, entregar sua vida para Jesus, olha o que ele promete aqui. Ele promete perdoar os nossos pecados. Ele diz, perdoarei os vossos pecados, não mais me lembrarei dele, né? Às vezes, o inimigo, que é o acusador, né? A pessoa ela já entregou a vida dela para Jesus, ela está servindo ao Senhor, mas ele é o acusador, então ele fica ali na mente dela acusando, olha, você é pecadora, você é pecador, você não merece isso, você não merece aquilo. Na verdade, não é que merecemos alguma coisa, né? Mas é a bondade de Deus, é o amor dele. Se não for o amor de Deus, a misericórdia, a graça de Deus, o que seria de nós? Imagina se o Senhor fosse nos tratar, né,
como a gente merecia ser tratado, vivendo uma vida de pecado, uma vida fora da presença do Senhor. Imagina só o que seria, né? Mas Deus, ele nos trata pela sua infinita misericórdia e graça, é pela sua graça, é pelo seu favor, que nós não merecemos, mas ele nos ama a si mesmo, porque ele é Pai. E é assim que Deus nos trata, com misericórdia, com amor. E eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor é um Pai de amor. Então ele diz assim, naqueles dias, né? Dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto com a casa de Israel e a casa de Judá. E esse dia já chegou, esse dia é hoje, é o dia que o Senhor, ele quer, aqui casa de Israel e casa de Judá, ele referia naquele tempo, o profeta Jeremias, a Israel mesmo, né? Mas hoje ele refere e chama de Israel, de Judá, todo aquele, né? Que é filho da promessa, todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, né? O Senhor promete fazer um concerto, e ele fala mais ainda, né? Não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. O Senhor está dizendo assim, eu não farei mais esse concerto. Deus prometeu para eles a terra de Canaã. Então, como eles passaram pelo deserto por causa da dureza do seu coração, tantos anos, 40 anos, eles vieram a pecar contra o Senhor. Eles invalidaram o concerto, aquele povo validaram o concerto com o Senhor, a aliança que Deus tinha feito com eles. Apesar, como diz o Senhor aqui, apesar do Senhor estar desposado com eles, ou seja, comprometido, né? Como o noivo está comprometido. Imagina só, o noivo está ali comprometido com a noiva, né? E de repente a noiva trai o noivo. Imagina uma coisa dessa, imagina uma cena dessa. Esse casamento não vai dar certo, já começou errado, né? Então Deus também, ele diz que essa aliança foi quebrada por causa da infidelidade do povo. Quando eles começaram a se prostituir contra Deus, levantando outros ídolos no seu coração, construindo o bezerro de ouro, né? Ou seja, e nós trazendo por nossos dias hoje, quantas vezes nós encontramos casos, ouvimos casos, quantos casos a pessoa que estava ali servindo ao Senhor e de repente, por causa de algo que aconteceu, uma decepção, voltou para a terra do Egito e continua servindo os seus deuses, né, os deuses egípcios, ou seja, se prostituindo contra o santo de Israel, contra o próprio Deus. Mas aqui ele diz assim que o Senhor, ele é misericordioso, né? Que o Senhor, ele perdoa os nossos pecados quando a gente se arrepende. Quando nós nos arrependemos, né, ele nos perdoa. Como ele diz, volta Israel para mim e eu perdoarei os seus pecados. Imagina, só Deus mesmo para fazer essas coisas, né? Só o Senhor para nos dar um coração perdoador. Só Ele mesmo para perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades, nossas transgressões. E hoje o Senhor, Ele nos chama. Ele nos chama para que nós nos tornaremos para Ele, né? Para que nós nos voltaremos para Ele. Nos arrependemos dos nossos pecados, porque o pecado, ele nos separa de Deus, ele faz separação entre o homem, o ser humano e Deus, né? E que nós possamos nesse dia nos arrepender, nos voltar para o Senhor, porque o Senhor, ele quer ter essa aliança conosco. Ele diz assim, ó, então, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, olha isso, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que maravilha, né? Que maravilha, como Deus é maravilhoso, né?
Não importa se você quebrou a sua aliança com o Senhor um dia, não importa se você está precisando renovar a sua aliança, ou se você nunca nem teve uma aliança com Deus, mas você gostaria, volte para o Senhor, venha para o Senhor, porque há promessa do Senhor. Há uma promessa que Ele fez e Ele cumprirá, porque essa palavra que é viva, né? O Senhor fez essa promessa. E hoje nós podemos vivenciar essa promessa, porque um dia Jesus, Ele foi na cruz por nós. Ele foi por mim e por você, Ele se entregou como oferta, né? Ele se entregou pelos nossos pecados, Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, como está escrito no livro de Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. E hoje, por Cristo, através de Cristo, nós podemos alcançar a graça, a misericórdia, voltar para o Senhor, voltar para Ele, não olhando mais para as nossas imperfeições, as nossas falhas, mas olhando para Cristo. Mas eu não mereço. Não, quem disse que merecemos é a graça de Deus. É pela graça dele, tudo é pela graça do Senhor. Se fosse merecimento nosso, imagina, de forma alguma. É a misericórdia do Senhor que se renova cada manhã. Todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renova. Então o meu convite hoje é: volte para o Senhor, volte para Ele, tenha uma vida comprometida de aliança, tenha um coração inclinado ao Senhor, volte para Ele, tire tempo para estar com o Senhor, porque há uma promessa, e essa promessa aqui que Ele fez é verdadeira. Essa promessa se cumprirá. Deus é Deus de promessa. Ele é um Deus de aliança. E o Senhor, Ele não quebra a sua aliança. Os homens quebram a aliança, o Senhor não quebra a aliança. Que você possa, nesse dia, meditar nessa palavra. Medita nessa palavra. Jeremias 31, medita nessa palavra. Que o Senhor vai falar mais ao teu coração. E volte para o Senhor. Volte para o Senhor, porque Ele tem bênção para a sua vida, Ele tem um plano para a sua vida. Deus tem algo com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, se tão somente você voltar para o Senhor de todo o teu coração. Deus é Deus de aliança, e que você possa viver essa aliança na sua vida todos os dias. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe o seu dia, a sua semana grandemente, em nome de Jesus.